Na história, eles falam que antigamente as pessoas não tinham uma régua, um metro, nada do tipo para usar comunidades de medidas para medir as coisas. Então, ali, as pessoas iam se dividindo em lotes e precisa marcar o seu lote, saber o tamanho de cada um e tudo mais. O que eles faziam? Existiam pessoas que eles chamavam de medidores oficiais ali, que às vezes mediam a distância de um lote até o outro, por exemplo, com passos. Aí a pessoa dava aquele passo sempre do mesmo tamanho, ou até mesmo pés. Existiam algumas medidas que eles usavam os palmos para medir as coisas. E aí, assim, ia dividindo, anotando aquelas medidas ali. Só que aí, né, o meu palmo é bem diferente da medida do palmo de vocês. É diferente da medida do palmo de qualquer outra pessoa. Pode ter um ou outro que é igualzinho, mas acaba dando uma diferença, né? E aí, o que acontece? Com a necessidade de oficializar as medidas, até que tinha, por exemplo, lá nos impérios e tal, tinha um reizinho, um que era ajudante do rei, e ele servia para medir tudo do rei. E aí, ele usava sempre as medidas desse carinha, que era o medidor especial ali. Só que acontecia que era uma pessoa, e essa pessoa podia morrer. E aí, até arrumar uma outra pessoa e medir tudo de novo para ter aquela medida como oficial, dava muito trabalho. Foi daí que, então, eles inventaram um metro. O que é um metro? Pegaram uma estaca de madeira e falaram, a partir de agora, tudo vai ser medido com esse pedacinho de pau aqui. Que aí pode morrer um, pode morrer outro, cada um pode ter uma medida de um palmo diferente, de um passo diferente, mas esse pedacinho de madeira não vai mudar mais. E foi a partir daí que surgiram, então, as medidas que nós trabalhamos hoje. Até nos dias de hoje, nós temos a medida do metro como oficial. Aí, nessas medidas do metro, começaram a surgir novos nomes para facilitar as medidas. Por exemplo, sei lá, da minha casa hoje, onde eu moro, até a escola, até o Darwin de Cariacica, tem 1 quilômetro de distância. Mas o que é 1 quilômetro? 1 quilômetro é a mesma coisa de 1000 metros. 1000 pedacinhos desses. Conto daqui até lá. 1, 2, 3, 4, 5. Quando chegar no 1000, cheguei na escola. Então, isso é muito melhor da gente contabilizar. Só que como 1000 é um número grande, um número gigante ali de escrever, né? 1, 0, 0, 0. O que acontece? A gente, ao invés de falar 1000 metros, oficializou para a gente transformar cada 1000 metros em 1 quilômetro só. A gente só muda, a gente transforma o número. 1000 metros equivaler a ter a mesma medida de 1 quilômetro só. Entre você trabalhar com 1 e trabalhar com 1000, é melhor trabalhar com 1, não é verdade? Então, por isso que existem outras medidas. E hoje nós vamos falar um pouquinho delas. Da mesma forma, existem medidas que podem ser menores do que o metro. Quando a gente olha uma régua, por exemplo, a régua não é medida em centímetros. Os centímetros quer dizer que eu dividi 1 metro em 100 partes. Então, a gente tem 100 pedacinhos ali. Cada pedacinho daquele é chamado de centímetro. Uma régua convencional é de 30 centímetros. Ok? Então, aqui eu já falei de 2 unidades, né? Quilômetro e o centímetro. Além do centímetro, existe uma menorzinha ainda, que na régua também a gente vê. Cada 1 centímetro é dividido em 10 pedacinhos menores, que são chamados de milímetros. O que é a ideia do milímetro? É eu pegar 1 metro e dividir em 1000 pedacinhos. A gente encontra. Então, 1 milímetro e o quilômetro é a diferença de 1000. Só que um é 1000 vezes a mais, o outro é dividir por 1000 partezinhas. Entendido essa parte? Então, falamos do quilômetro, falamos do metro, do centímetro e milímetro. Hoje nós vamos ver que existem outras medidas também. E aí, eu vou fazer um resumão aqui, vou escrever todas elas primeiro, e aí sim eu vou explico todas elas. Ok?
Primeiro, nós vamos trabalhar com 7 medidas diferentes. E aí, essas 7 medidas para nós são uma que a gente representa com K, outra que eu represento com H, outra que eu represento com DA, outra que eu represento com M. Começo só a representar, tá? Outra que eu começo a representar com D, outra que eu começo a representar com C, e por último, uma que eu começo a representar com M. Por que eu coloquei só essas letrinhas aqui agora? Para eu ensinar uma frase para vocês decorarem essa ordem. Nós temos que decorar essa ordem dessas letras aqui, tá? Precisamos saber a ordem, sim, porque senão pode confundir a nossa cabeça, a gente pode errar, e aí não vai ser legal. Então, primeira coisa, eu tenho que conhecer essa ordem dessas letrinhas. Aí, teve um ano, eu estava dando aula disso e tal, aí um aluno, que era até paulista, veio estudar lá de São Paulo para o Darwin de Serra. Ele virou e falou assim, professora, eu tenho uma frase muito legal para a gente decorar essa ordem dessas letrinhas e não errar e não esquecer mais. Aí eu, que legal, então conta pra gente, né, já que eu tenho que decorar isso mesmo. Aí ele veio me contando. Só que ele me falou uma coisa muito nojenta. Muito nojenta. Muito nojenta. Ele virou e falou assim, professora, é só você lembrar da cagada. Eu, quê? Como assim? Cagada, professora. Sabe quando você tá de piriri? Eu sei. Sabe aquela dor de barriga? Eu sei. Já aconteceu de às vezes você nem conseguir segurar? Não, graças a Deus eu não. Mas eu já ouvi falar de muitas histórias que tem gente que tá com dor de barriga e não aguenta nem segurar aí. Pensa, é nojento. Aí ele virou e falou assim, é só você lembrar que uma... Aí eu começo a rir, eu não consigo falar. Olha só. Cagada. 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 Mole. Deixa a cueca melada ou molhada. Justamente, cagada. Não conta pra ninguém que eu tô ensinando vocês a falar isso não, hein, gente? Falar besteira assim? Credo. Cagada mole, deixa a cueca melada, molhada. Ou, sei lá, você escolhe o M. Cagada mole, de deixa, cueca, molhada, melada. Conseguiu entender aí o cagada? K-H-D. K-H-D. Cagada. Cagada, mole, deixa, cueca, melada. Tá ok? Quem sabe da cagada mole, sabe que o K a gente coloca o M de metros, o H coloca o M de metros, o M, o DA eu coloco o M de metros. Aqui nós já temos os metros, depois vem DM, tudo é M, tá? CM e por último o MM, que não é chocolate. MM aqui pra gente é 1 milímetro. E aí sim vem as nossas unidades de medidas. M de molhada, é isso mesmo. E aí vem as nossas unidades de medidas, para a gente medir o comprimento ali, baseadas no metro como unidade fundamental. Olha só, nós temos o km, que é chamado de quilômetro. Eu simbolizo com K, mas escrevo com QI. Não troca isso, tá? Escreve certo com QI, mas o símbolo é KM por causa das placas, até as questões das distâncias internacionais ou coisas do tipo, né? Você tá aqui, aprende a dirigir e vê uma plaquinha lá de 60 quilômetros. Beleza. Então, você sabe que é 60 quilômetros, mas aí você vai lá para os Estados Unidos, que é tudo em inglês, e vai olhar e vai dirigir lá. Olhou a plaquinha, vai estar escrito também 60 quilômetros. Mentira, que lá é milhas, né? Mas é outra medida.
Mas, assim, se tiver alguma placa em quilômetros, também vai ter representado com km. É só para a gente generalizar na ideia das medidas. Vem o símbolo com K justamente por causa da palavra em inglês, ok? Mas a gente escreve mesmo com QUI, então, quilômetro. Depois do quilômetro vem o HM, que a gente tem que decorar sim, tem que saber sim, tá? O que é um H e um M? É uma outra unidade de medida chamada hectômetro. É uma palavra difícil de falar, mais complicadinha de escrever. Hectômetro. O que é um hectômetro? H-E-C-tômetro. Hectômetro. C mudo, tá? H-E-C-tômetro. Todas elas têm a terminação em metro, olha só. O DAM, ela é chamada de decâmetro. Então, aqui eu tenho decâmetro. Tem o chapelão também. Termina em metro também. Só o M é só o metro. Depois nós temos o DM. DM eu tenho que tomar muito cuidado para não confundir com DAM. DAM é decâmetro. Esse aqui é só decímetro. Um é decâmetro, o outro é decímetro. Ok? CM vira um centímetro. E por último, aquele que a gente conhece, milímetro. Todas elas terminam com metro. Todas elas são proparoxítonas e acentuadas. Só toma cuidado que do metro para lá, tudo acento agudo porque é com I. Para cá, nós temos quilômetro, hectômetro e decâmetro. Tudo é com chapelão, ok? Alguém tinha levantado a mão aí. Quer falar? Não quer falar? Como estamos? Tá claro? Fácil isso para todo mundo? Deu para a gente entender essa partezinha? A ordem para decorar. Lembra que a cagada mole deixa a cueca molhada? E aí, a gente precisa decorar também as palavras. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Tenho que conhecer elas, tenho que saber a ordem delas, é muito importante. E os símbolos de cada um, ok? Muito cuidado para a gente não confundir decímetro com decâmetro, porque todos eles têm a letra D e aí pode gerar essa confusão, sim. Onde que a gente aprende isso? Onde que a gente usa isso? Nas transformações de medidas. Quando alguém te pergunta, qual é a sua altura? Você fala assim, eu tenho 1,50 m. 1,50 m, o quê? 50 centímetros. Você fala da parte em metros e fala da parte em centímetros. Mas tem gente que fala o quê? Eu tenho 150 centímetros. Por que 150 centímetros? Quer dizer, 150 pedacinhos pequenininhos daquele da nossa régua. E aí, esses 150 centímetros quer dizer que você pegou 1 metro e transformou em 100 centímetros. Por isso, você tem 1,50 m, é a mesma coisa de 150 centímetros. Daí, a gente chega nas nossas transformações. Quando eu quero simplesmente transformar de metro para decímetro, decímetro para metro, deixa eu usar aqui a mesma relação da apostila, que aí ninguém confunde depois na hora de estudar. Vou pegar a apostila de vocês. Não, meu Deus, essa é do Estado. Cadê a apostila dos textos lá? Sei. Tá certo, então. Lá em cima a gente coloca as setinhas para a direita. Em todas elas, a gente vai ver agora a ideia da transformação. Eu só queria saber se para lá estava em cima ou se estava embaixo. E agora eu vou colocar as setinhas voltando de uma por uma aqui. Para a esquerda, aqui embaixo. Aí fica fácil de vocês memorizarem e entender como funciona na apostila também na hora de estudar.
que acontece? Para a gente transformar de metro para decímetro, lembra que eu falei que eles pegaram o metro e foram dividindo em partes menores? Então, a primeira coisa que eles fizeram, eles pegaram 1 metro e dividiu em 10 pedacinhos. Por isso acharam decímetro. Então, quer dizer que 1 metro tem 10 decímetros. Para eu transformar de metro para decímetro, é só eu multiplicar por 10. 1 metro vezes 10, 10 centímetros. 2 metros, eu falei centímetros, né? É decímetro. 1 metro, se eu divido em 10 pedacinhos, a gente tem 1 metro igual a 10 decímetros, ok? Cada decímetro ali, eu vou juntando. Quando eu tiver 10 decímetros, posso já falar que eu tenho 1 metro. Se eu quero transformar metro para centímetro, 1 metro não são 100 centímetros? Esses 100 centímetros é a mesma coisa da gente ter 10 decímetros, porque a gente vai andando de 10 em 10. Vou multiplicando de 10 em 10. Por que 1 metro é 100 centímetros? Porque eu fiz 10 vezes o 10. Virou 100. Quando a gente vai transformar por milímetro, é só multiplicar por 10 de novo. Então, aqui é importante a gente ver quantos espaços a gente vai andar para saber quantas vezes a gente vai multiplicar por 10. E aí vem a parte mais legal, que facilita muito a nossa continha. Vocês se lembram que toda multiplicação por 10, 100 ou 1000, é só a gente acrescentar zeros? Se você quer fazer 5 vezes 10, é o 5 com o 0. 5 vezes 100 é só colocar o 5 e 2 zeros. 5 vezes 1000 é 5 com 0, 0 e 0. Então, nós temos 3 zeros ali. Tem desse jeito o livro? Tem. Tá? No livro também está bem explicadinho assim. Mas deixa para abrir depois, que aí vocês prestam atenção mais aqui do que lá. Tá bom? Vou colocar a página ali daqui a pouquinho. Então, é só a gente lembrar que para multiplicar por 10 é acrescentar zeros. Ou também, vocês já aprenderam com a RIT, multiplicação de número com vírgula, né? Números decimais. Quando a gente multiplica o número que tem vírgula por 10, é só a gente andar com a vírgula para a direita. Ou anda com a vírgula para a esquerda. Então, depois eu mando o print para vocês copiam no caderno ou, né, acompanhando o próprio livro. No livro está igualzinho, por isso que eu fui olhar a ordem das setinhas para ficar igual para vocês estudarem depois, tá bom? Não precisa preocupar agora, não. Prefiro mais vocês prestando atenção aqui. Número com vírgula não, números decimais ainda não. Então, a gente vai estudar só um pouquinho deles ali, ok? Para aí no chat um pouquinho, vamos prestar atenção aqui. O importante é a gente prestar atenção que tudo que a gente vai transformar para a direita, sempre eu vou multiplicando de 10 em 10, ok? E já, quando eu quero transformar qualquer unidade para a esquerda, todas que estão voltando, a operação é contrária. Nós vamos dividir por 10. Então, aqui é dividido por 10, dividido por 10, dividido por 10, dividido por 10 e dividido por 10. Entendido? O que nós vamos fazer, então? Todas as vezes que eu precisar transformar, eu multiplico quando eu vou para a direita. E quando nós vamos para a esquerda, nós vamos dividir. Vou mostrar isso para vocês melhor nos exemplos, tá? Vou anotar aqui rapidão. Vou pegar até os próprios exemplos da apostila mesmo, que aí fica fácil para vocês estudarem, relembrarem depois, ok? Então, olha só. 3 hectômetros, se eu quiser transformar em decâmetro, o que será que vai acontecer? 47 metros, se eu quiser transformar em centímetros. Se eu tiver 6 quilômetros e quiser transformar em decímetros, ou também eu posso ter um número com vírgula, já que número com vírgula a gente vai precisar treinar mais, então, e entender melhor como vai funcionar. 4,56 metros, vou transformar em decímetro também. Outras transformações ainda para a gente treinar vão ser 70 milímetros. Eu quero transformar em centímetros.
12.300 decímetros eu quero transformar em decâmetro. Depois, 64.000 metros. Nós vamos transformar em decâmetros também. Por último, outro número com vírgula, 45,6 metros. Eu quero transformar em hectômetro. Vou mostrar como que a gente faz essa. E aí eu mando um printzinho com tudo isso para vocês aí. E conto qual página vai estar, tá bom? Olha só, o que nós vamos treinar muito agora é essas transformações de medidas. Olha assim, olha aqui, nós temos 3 hectômetros. Hectômetro está aqui, não é? Eu quero transformar em decâmetro. Para hectômetro virar decâmetro, não é uma casinha só para a direita? Se eu ando uma casa para a direita, eu tenho que multiplicar por 10. Então, eu pego o meu número e faço ele vezes 10. O que é 3 vezes 10? É só a gente acrescentar o zero, ok? E aí, acabou. Já tem a minha resposta ali. Beleza? 3 hectômetros viram 30 decâmetros, ok? Só acredite. Olha esse, que eu tenho 47 metros e quero saber quantos centímetros tem em 47 metros. Metro está aqui, centímetro está 1, 2, 2 casinhas à direita. Se está a 2 casas à direita, eu tenho que multiplicar por 100, porque é 10 vezes 10, vira 100. O que é 47 vezes 100? É só eu acrescentar 2 zeros. Não é fácil? Olha esse agora. São 6 quilômetros, eu quero transformar em decímetro. Quilômetro para chegar até decímetro é 10, 100, 1000, 10 mil. 4 casas. 1, 2, 3, 4. É eu acrescentar 4 zeros, já que eu vou ter que multiplicar por 10 mil. 1, 2, 3, 4. Virou 60.000 decímetros. Não é prático assim? Agora são elas, números com vírgula. Vamos ver o que vai acontecer para a gente multiplicar número quando ele tem vírgula. Nós temos 4,56 metros e eu quero transformar em decímetro. Metro para decímetro não é um espaço só? Não é uma casinha só? Se é só uma, é só multiplicar por 10. Então, eu vou multiplicar 4,56 por 10. Quando o número tem vírgula, como que eu multiplico por 10? Andando com a vírgula. Multiplicar é andar para a direita. Gente, presta atenção aqui primeiro, depois eu respondo o chat. Presta atenção que eu estou explicando matéria nova e é difícil, não é tão simples quanto parece. 4,56 metros. Preciso multiplicar por 10. Por 10 é só a gente andar com a vírgula uma casinha só. Você tira a vírgula que está ali entre o 4 e o 5 e anda com a vírgula uma casa para frente. Olha só, virou 45,6. A vírgula antes estava aqui e agora ela foi uma casa para frente. E se tivesse que ser duas? Se eu tivesse que andar 2 casas, a minha vinda depois do 6. E quer dizer 4, 5, 6 e uma vírgula? Quer dizer que o número é inteiro. Quando a gente tem R$2, não é 2,00? Se eu tenho só o 2 e a vírgula, a gente nem precisa da vírgula. Posso falar que eu tenho só 2. Então, aqui acontece a mesma coisa. Se eu tivesse que multiplicar por 100, ia ficar 4, 5, 6. A vírgula ia vir depois do 6, depois do último número. Nem preciso colocar a vírgula ali, ok? Então, o que a gente vai fazer? Só tirar a vírgula e deixaria 456. Como aqui eu só multipliquei por 10, a vírgula saiu do 4 e do 5 e foi para o 5 e 6. Entendida essa parte? Ali tem outro número com vírgula, a gente treina mais um pouquinho. Vamos ver os outros. Eu tenho 70 milímetros.
e eu tenho que transformar em centímetro. Opa, presta atenção que agora, desse lado, é voltando. Voltando é dividindo por 10. Quando a gente precisa dividir um número por 10, é só tirar os zeros. É como se a gente cortasse os zeros. Então, olha lá, eu tenho 70 milímetros e quero transformar em centímetro. Para transformar em centímetro, é a mesma coisa de tirar os zeros. Só isso. Sobrou o quê? 7. Quer dizer que 70 milímetros é a mesma coisa só de 7 centímetros. Beleza? Olha esse, que é de decímetro para decâmetro. De decímetro eu tenho que transformar em decâmetro. Eu estou voltando. Voltar é tirar zeros. Ou andar com a vírgula para cá, para a esquerda. Então, tá aqui e eu tenho que voltar 1, 2. É dividir por 100 ou só tirar 2 zeros. Então, 1, 2. Voltei 2 casas. Tirei 2 zeros. Sobrou o quê? O 123. Entendido? Metro para decâmetro. Metro tá aqui, decâmetro tá aqui. Ó, é uma casa só. Se é voltar uma só e o número tem duplo zero, tiro 1 zero só. Vão sobrar o 6, o 4 e 2 zeros. Deu 6.400 decâmetros. Tá? Tiro só um, porque eu estou dando uma só para trás. E agora apareceu vírgula. Nós temos 45,6 metros para transformar em hectômetro. Metro está aqui. Hectômetro está aqui. Tem que voltar 2 espaços. Para eu voltar 2 espaços, eu tenho que voltar com a vírgula 2 números. Então, a gente tem ali o 4, o 5 e o 6. A vírgula está aqui entre o 5 e 6. Volto 1, volto 2. Minha vírgula vem para cá. Existe o número vírgula 456? Alguém já viu um número aí só com vírgula, que começa com uma vírgula? Não. Então, se por acaso aparecer isso, da vírgula ficar sozinha antes, a gente vai lá e acrescenta o zero. É isso aí, muito bem. Fica 0,456. Entendido? Então, esse daqui é o resumão principal da nossa matéria de hoje. O que é muito importante a gente saber, além disso daqui? Que eu não posso somar, subtrair medidas diferentes. Por exemplo, você tem, vamos voltar na altura ali, 1,50 m, certo? Não faz sentido você somar 1 metro mais 50 centímetros. E falar que você tem, por exemplo, 51, porque 1 mais 50 é 51. Thaís? Atenção. A Thaís travou. Thaís travou. Ela tá travando. A tela A tela tá toda preta. A tela tá toda preta. Pra mim não tá toda preta. Não, pra mim tá na cara dela. Aqui, isso Pra aqui mim tá na cara dela, assim, travada. Pra mim tá Pra assim. mim a tela tá preta. eu vou tirar um print, Voltou. Voltou? Vamos ver. Travado assim, bico ainda, gente? Socorro! Para de ter minha cara travada. O que o Enzo está cantando? Alguma coisa.
Melhorou? Voltou ou não? Alguma melhora? Nada? Pra mim tá tudo ótimo. Tá tudo o quê? Tá melhor que antes, só. Tá Não, vamos ver muito se bom. volta de tudo. Bom, bom. Isso tudo vocês acham na página 321. Melhorou, não melhorou? Estou só escrevendo aqui. Gente! Que bom que vocês aprenderam isso no 4º ano. É bom que vai ficar muito fácil para a gente agora. Melhorou? Não? Por favor, gente. Tem alguém aí? Eu estou aqui. Sim. Vocês estão conseguindo me ver agora? Eu tô te ouvindo e te vendo normal agora. Eu tô te vendo normal. Tudo bem. Demais, então bora. Bora continuar. O que eu estava falando antes era tipo assim, vamos supor, a gente sabe que você tem 1,50 m de altura. Não convém, não faz sentido a gente somar 1 metro mais 50 centímetros. 1 mais 50 é 51. Mais 51 o quê? 51 metros? 51 centímetros? Não faz sentido. Eu não posso somar, subtrair, multiplicar, dividir unidades de medidas diferentes. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Questõezinhas de prova são nesse estilo aqui. Vou fazer uma com vocês, que tá no para casa de vocês, mas já vou fazendo só para facilitar para vocês, ok? Facilitar a nossa vida e dar algumas dicas para vocês. Por exemplo, a 4 conta a historinha que um colega foi buscar outras 2 amigas para um rolezinho aí, para um rock, em épocas fora pandemia, né? E aí, da casa dele até a casa da primeira menina, ele gastou 2,34 quilômetros. Depois, ele veio aqui para buscar outra menina e andou mais 1.456 metros. E depois ainda para buscar a outra, para chegar no destino, ele andou 87,6 decâmetros. E aí me pede o total desse percurso dele. Como que a gente faz para resolver um probleminha desse? Não posso só somar 2,34 mais 1.456 mais 87,6. Não posso somar direto, porque as unidades de medida são diferentes. Não posso somar quilômetro mais metro mais decâmetro. Eu tenho que transformar tudo junto. Aí eu vou lá para o enunciado do probleminha e ele me pede quantos metros ele percorreu. Para eu saber quantos metros ele percorreu ao todo, é só a gente transformar tudo em metros primeiro, que aí metro mais metro mais metro, aí dá para a gente somar. Se tá pixelado aí, depois eu tiro a fotinha e mando para vocês, tá bom? Tenta prestar atenção, pelo menos ouvindo o que eu falo, se não der para ver o que eu estou escrevendo. Eu mando a fotinha, vocês acompanham pela foto, beleza? Primeiro, então, eu vou transformar. Eu vou pegar a primeira medida, que é 2,34 quilômetros, e vou transformar em metro. Nem vou colocar o tracinho agora não, porque eu já somo junto. Depois ele me deu 1.456 metros. Ele também me deu 87,6 decâmetros. Aí, já que o probleminha pede quantos metros ele andou todo, eu vou transformar todas elas em metros.
A primeira é quilômetro. Para virar metro, olha só a ideia da vírgula. Quilômetro para metro é andar 1, 2, 3. Se tem vírgula, é eu andar com a vírgula 3 casas. Então, eu ando do 2 para o 3, a vírgula viria para cá. Do 3 para o 4, a vírgula viria para cá. Só que ainda falta eu andar mais uma com a vírgula. A vírgula ia ficar ali como espaço vazio. No nosso espaço vazio, eu coloco o 0. Multiplicar por 10 é acrescentar zeros. Eu não acrescentei 3 zeros porque o número tinha vírgula. Se tem vírgula, é só andar com a vírgula. Então, a vírgula estava aqui, andei 1, 2, 3. Como já está no final do número, nós já entendemos também que eu não preciso da vírgula no finalzão do número. Nossa resposta é 2.340 metros. Já transformei o primeiro. O segundo já é 1.456 metros. Então, só vou copiar ele. 1.456 metros. Estou colocando um número debaixo do outro, que depois eu já somo tudo junto. E agora nós temos 87,6 decâmetros. Decâmetro está aqui. Para virar metro, é uma só para a direita. Uma só para a direita é eu tirar a vírgula do 6 e levar para depois do 6. 876 metros. Não preciso nem da vírgula mais. Como ele quer saber o percurso total, total é só somar. E aí, somando agora, nós temos 6 e 6. 12 vai 1. 1 mais 4. 5 mais 5. Vai 1. 4 e 4, 8 mais 8, 16, vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Achei 4.672 o quê? Agora ficou fácil. Se eu somei metro mais metro mais metro, eu encontro metro. Então, deu 4.672 metros. É obrigatório em todas as questões a gente colocar a unidade de medida, tá? Não posso esquecer da unidade de medida de jeito nenhum. Fez continha com os números, escreve qual é a unidade de medida daquele número aí. Entendido? Então, vou mandar uma fotinha dessa para vocês que tem agora o número 4 também. E de para casa para vocês ficam treinar isto. Será que eu deixei só os conceituais? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Você deixou, prof, você deixou também os contextos até o número 8. 8, legal, é isso mesmo, acabei de conferir aqui. Certíssimo. Então, a gente faz o restante dos conceituais e os contextos, ok? Deixa eu mandar a fotinha para vocês. Então, é isso. As fotinhas estão aí no chat. Qualquer dúvida é só consultar, né? Que vocês terão tudo por aí. E a gente encerra por aqui nossa aulinha de hoje, ok? Super beijo para vocês. E não esquece que a cagada mole deixa a cueca molhada e melada. É MM, ó, pode ser os dois, melada e molhada. Beijo, beijo. Até nossa aulinha de sexta-feira, às vésperas do feriado, das férias, hein? Fiquem com Deus. Tchauzinho.